bom dia a todos. Que Jesus, Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os aflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. A doutrina espírita é uma das maiores propostas de autoconhecimento que existe, porque ela faz o ser crescer através da modificação de suas próprias atitudes, faz ele encontrar o seu caminho através de respostas que são as dúvidas intrínsecas do ser humano, como por exemplo, de onde viemos, quem somos, qual a finalidade da vida, o que será de nós. O que será de nós quando o mundo orgânico falir? Ou quando a fatalidade com aparente justiça nos alcançar? E quando aqueles que nós amamos retornarem para o mundo espiritual? Responderá, por exemplo, para que servem alguns embates normais da vida, algumas vicissitudes que temos que enfrentar em nossa existência, lembrando que nós estamos em um mundo de provas e expiações, que é o mundo escola, o mundo hospital, em que todos nós estamos matriculados e internados. Gradativamente o homem constrói dentro de si a sua chamada personalidade espiritual. Vários equívocos de muitas eras, de várias vidas passadas, são reconstruídas ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso entendimento. À medida que avançamos, à medida que o espírito amadurece, mais perto ele está da felicidade. Porque a felicidade, nós sabemos, é uma conquista. E essa conquista ocorre gradativamente. Gradativamente nós vamos enxergando coisas que não enxergávamos. Gradativamente vamos observando as coisas de maneira diferente. O nosso ponto de vista se aperfeiçoa. Aperfeiçoa-se também a nossa qualidade vibratória dos nossos pensamentos. A palestra de hoje se refere à reformulação dos pensamentos, porque nós sabemos que somos o que pensamos. O nosso pensamento é tão importante que ele que vai formar a base e a estrutura nova de nossa personalidade, de nosso psiquismo. Ao longo de várias existências que foram, sem dúvida nenhuma, também um aprendizado, nós cometemos vários equívocos e cometemos coisas boas também. Fizemos coisas boas também. Isso construiu o ser que nós somos atualmente. Mas nós sabemos que a proposta espírita é uma proposta evolucionista. É uma proposta que nos conduz adiante. Que faz com que nós possamos perceber que é a verdadeira finalidade da vida. Todas as nossas encarnações são encarnações muito planejadas desde muito tempo. E a espiritualidade faz com que nós reencarnemos, primeiramente nas condições que nos é próprio, as condições que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Faz-nos reencarnar perto de pessoas que necessitamos também, pessoas que estão vinculadas a nós, ao passado, de modo que nenhum de nós está perto de ninguém por acaso. Todas as pessoas que nos circundam, tanto da família quanto das pessoas que convivem conosco, estão lá por um motivo muito importante, que é a troca de experiências, que é a renovação do espírito, que é o incentivo a sentimentos mais nobres. Aí nós percebemos que as pessoas ou as situações que são mais complicadas, que estão perto de nós, se o indivíduo entende esta lei de causa e efeito, se ele entende a lei de reencarnação, que hoje nós somos o resultado do nosso ontem e amanhã seremos o que plantarmos hoje, ele se vê estimulado a modificar o seu pensamento e colocar em seu viver esses sentimentos que são construtores de uma vida mais feliz, como por exemplo a fraternidade, o amor, o perdão, a resignação, e vai banir aqueles sentimentos equivocados como o orgulho, a vaidade, o preconceito, o rancor, né? Esses são sentimentos perturbadores que
que nós estamos arrecadando esses pensamentos desde muito tempo, porque é fácil para nós errar. É muito mais fácil porque nós estamos errando desde muito tempo. Mas quando nós vamos arrecadar um novo pensamento, um pensamento mais aprimorado, isso leva muito esforço, exige muito esforço de nós. É semelhante às conquistas da vida material. Quando nós queremos colocar aqueles sentimentos mais realizadores em nossa vida, isso exige bastante esforço, porque exatamente por isso que é verdadeiro, porque exige esforço. Tudo na vida exige esforço. Eu, quando tenho alguma coisa em minha vida que não tem um pouquinho de sacrifício, eu estranho. Eu falo, cadê você que não apareceu ainda? Não é? O esforço, o sacrifício em nossa existência faz parte do aprendizado, faz parte da evolução. Mas o pensamento é muito importante. Eu vou contar uma pequena história só para nós começarmos a falar do pensamento. Existia uma jovem chinesa que não gostava da sua sogra, mas não conseguia conviver com ela. Aí ela foi procurar um sábio, e chegou a esse sábio e falou assim: olha, eu não aguento mais a minha sogra, eu não consigo conviver com ela, não consigo passar os meus dias, não consigo imaginar passar o resto da minha vida com esta convivência, então eu gostaria de matar a minha sogra. E aí o sábio olhou para ela e falou assim: você quer matar a sua sogra? Eu quero matar a minha sogra, eu não aguento mais, então eu vou te ajudar. Deu um pozinho para ela, e falou assim: todos os dias você coloca esse pozinho na comida dela. Só que tem uma coisa, para que ninguém desconfie de você, porque ele já sabe seu antagonismo com a sua sogra, procure tratá-la de uma maneira boa, porque tratando de uma maneira boa as pessoas não vão desconfiar. Então ela mudou com a sogra, ela começou a tratar bem a sogra. Bom dia, boa noite, como a senhora cozinha bem, como a senhora é pessoa boa. E a sogra foi aquela mudança de convivência diária. Diariamente ela foi tratando bem a sogra, de modo que ela começou a nutrir uma certa simpatia com a sogra, né? E a sogra com ela. Foi quando chegou um dia, ela olhou assim e falou: puxa vida, mas é como se fosse uma segunda mãe para mim. Eu estou vendo coisas nela que eu não via antes. Aí foi correndo lá no sábio e falou assim: olha, eu não quero mais matar minha sogra. Minha sogra agora está uma beleza, não é? Aí o sábio disse assim: mas foi o seu pensamento que mudou, o seu ponto de vista que mudou, que fez o dela mudar algumas coisas também. Aí eu falei: então, tudo bem, você não quer mais matar a sua sogra. Eu falei: mas eu quero um antídoto para aquele pozinho. Não se preocupe, era vitamina. Aí ficou tudo bem, né? Ficou tudo bem. Então vejam que coisa interessante. A mudança de pensamento nossa é que vai construir um futuro mais feliz. É a mudança de pensamento. Porque muitas vezes nós vemos um drama numa coisa que não tem tanto drama assim. Se nós entendermos que estamos assim, nesta escola de aprendizado, que tudo quanto existe em nossa existência existe para o nosso aperfeiçoamento, nós passamos pelas vicissitudes da existência de uma maneira muito mais sadia. Porque nós nunca temos o que não podemos suportar. Temos tudo na medida certa. Deus nos concede, por exemplo, determinados eventos de nossa existência, que são eventos como se fosse um empréstimo de pai para filho. Olha, filho, você pode pagar a medida de suas possibilidades, a perder de vista e sem juros. Não é? Porque é exatamente assim. Aí muitas pessoas podem perguntar: mas por que tem pessoas tão boas que sofrem tanto? Porque elas têm condições espirituais de saldar mais as suas dívidas. E é a mesma coisa que nós conseguirmos um emprego bom. Estamos com um determinado emprego, ganhamos tanto. Arrumamos um emprego melhor, conseguimos saldar melhor as nossas dívidas. É exatamente assim. Quando nós evoluímos, amadurecemos, nós podemos saldar o nosso passado. Porque quantas vezes estamos resgatando em lágrimas de agora que fizemos no gargalhar em consequência do passado? Muitas vezes. Muitas vezes nós estamos frente a frente com aquilo que necessitamos.
frente a frente, sem contar os resgates novos. Sem contar os resgates novos. Certa vez eu estava dando um passe na casa espírita, faz uns 10, 15 anos isso. Nós temos lá um trabalho de curas em casa, e estava lá dando passe. Quando me veio a visão dos espíritos, com um tipo de uma prancheta eletrônica, sabe? Parecido com esse tablet que tem agora, não se falava nem de PC naquela época, né? Então eles estavam ali, cada pessoa que ia tomar o passe, eles olhavam aquilo, estavam vendo as fichas, o merecimento da pessoa, as condições espirituais da pessoa para receber um tal benefício. E eu rezando para eles não virem a minha, né? Mas eles estavam ali olhando, né? Estavam ali observando, porque é importante para nós entendermos o seguinte: as vicissitudes de nossa existência muitas vezes são remédios necessários para a nossa evolução. Isso está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que diz muito claramente, uma lição muito bonita. Recomendo que leiam e releiam, porque é uma lição assim, de um esclarecimento e que explica muito bem a lei de causa e efeito. Nós somos como passageiros de um navio que está tomado pela peste, lá diz assim. Esta peste é representada por nossas incoerências, por nosso desamor, por nossas manias equivocadas, né? E enquanto nós estivermos livres dessa peste, não será impedido o ingresso em um determinado país. Ou seja, qualquer mácula nos será impedida o ingresso nos mundos ditosos. Quer dizer, nós teremos paz, realmente, nós teremos aquela felicidade profunda, quando nós realmente soubermos estabelecer um método de banirmos os nossos resgates, né, através da realização das nossas experiências. Então, à medida que aparece um freio educativo na nossa existência, à medida que aparece assim uma barreira educativa, isso é muito importante para nós. Então, não que o espírita adore sofrer, né? Não é isso. Mas é que o sofrimento, a perda, ela é construtora de um futuro mais feliz. Podem perceber, por exemplo, que à medida que nós vivemos, aqueles momentos mais difíceis, ou aquelas pessoas mais complicadas que apareceram na nossa existência, são aquelas que nos ensinaram mais. Se nós temos hoje um pouco de maturidade, um pouco mais de jogo de cintura, vamos dizer assim, perante a vida, foram os momentos difíceis que permitiram isso, né? Porque nós sabemos que nós estamos em um planeta, um nível espiritual, que a verdadeira felicidade não é desse mundo ainda. Mas nós podemos ter cada vez mais momentos de felicidade, mesmo nesse planeta, mesmo nessa existência, mesmo nesse mundo de provas e expiações. Esses momentos são conquistas diárias e a modificação do nosso ponto de vista. Por exemplo, nós estamos muito felizes de estarmos aqui. É sempre uma alegria muito grande. Mas tem pessoas que não estariam compatíveis com esse ambiente, entende? Porque a visão delas é diferente. Seria o mesmo que acontece. Uma vez disse que tinha lá um psicólogo que estava fazendo uma pesquisa de campo. Então passou uma pessoa, um operário carregando um carrinho de cimento, um carrinho de areia. Ele perguntou para o operário, falou assim: mas aonde você vai com esse carrinho de areia? E o operário disse: você está cego? Você não vê que eu vou levar ali na construção? Ele anotou: revoltado. Aí passou outro operário com um carrinho de areia. E ele voltou a pergunta: onde você vai com esse carrinho de areia? Ele falou: eu vou ali levar a construção ali. Ele perguntou: resignado. Aí passou outro, ele fez a mesma pergunta. E o outro disse assim: eu vou ali ajudar a construir aquela catedral. Ele anotou: idealista. Então veja que coisa interessante. É o mesmo carrinho de areia. Seria a mesma coisa a gente diante de uma dificuldade, ou nós temos tantas coisas boas na vida que não valorizamos. Por exemplo, a pessoa sai para trabalhar de manhã, tem gente que sai revoltada, não é? Já começa com um despertador, não é? Que sofre a agressão da pessoa logo de cara, né? E tem pessoas que agradecem amanhã, agradecem para onde ir, ter para onde ir, né? Agradecem a felicidade de poder ganhar o pão, de ter saúde para poder trabalhar, assim por diante.
é o mesmo evento para dois pontos de vista diferentes. Então, a proposta espírita é exatamente isso: valorizar os nossos momentos e agradecer a Deus a possibilidade de nós termos o que temos. Eu recebi uma vez uma mensagem de um espírito chamado Rúbia, uma amiga muito querida que se comunica lá na Casa Espírita que nós frequentamos. Ela disse assim: não te queixes do que possuis, ou preferia não tê-las. E é verdade, que muitas vezes Deus nos dá recursos, Ele nos dá recursos para nós vencermos as nossas barreiras. E nós não reconhecemos, muitas vezes por uma falta de educação no pensar. Não é? Então, por exemplo, os amigos que nos cercam são os recursos que Deus nos deu. A possibilidade de andar, de sorrir, de falar, de poder se expressar, não é? São também recursos. Porque as vicissitudes passam, assim como as coisas boas também passam. As coisas boas nessa existência são para nos reabastecer, são para nos dar força, são para nos soerguer de alguma queda, não é? Então, mas os momentos, aí nós estamos mais treinados para os momentos mais difíceis, quando nós reconhecemos os recursos dados. Todos nós aqui já passamos por momentos muito difíceis, e nós estamos aqui. Quer dizer, nós temos condições de suportar aquilo que nos é colocado na existência. Mas nesse capítulo do Bem-aventurados dos Aflitos, do Evangelho, diz coisas maravilhosas, dentre elas o seguinte: os nossos medicamentos, os nossos remédios na forma das vicissitudes estão compatíveis com o tamanho dos nossos equívocos. Então, se nós tivermos equívocos muito amargos, o remédio tem que ser um pouco mais amargo também. Mas é à medida que você pode tomar esse remédio, à medida que você consegue absorver aquele ensinamento. Essa não estaria contra a própria lei de evolução. Se as vicissitudes nos levariam à queda, nos levariam à derrocada, estaria contra a própria lei da evolução. Então, por exemplo, algumas pessoas podem obter a cura do corpo, outras pessoas não. Outras pessoas, aquele problema de saúde, é a mensagem. Porque atrás de cada dor existe uma mensagem. Nós estamos num planeta que não existe, como dissemos, aquela felicidade profunda. É uma conquista dessa personalidade espiritual, né? Ela é conquistada gradativamente, ela é conquistada com exercícios diários. Por isso que se fala muito na doutrina espírita da reforma íntima, né? Exercícios de reforma íntima. Ou seja, a cada período de mês, ou de semana, ou de dia, o espírita, sabendo as leis de causa e efeito, sabendo a lei da reencarnação, ele deve realmente, a cada dia, fazer uma pesquisa em seu coração de como foi o seu dia, ou de como foi a sua semana, se realmente ele tornou aquela semana produtiva, porque o verdadeiro templo do espírito é seu coração. As casas espíritas são oficinas de trabalho, são escolas de espiritismo, para nós atuarmos como espíritas fora da casa espírita. Porque ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil, é até gostoso, né? Mas fora da casa espírita, quando aparece um comentário infeliz, quando aparece algum problema, e é tão interessante quando em nossa existência nós utilizamos o conhecimento da doutrina para a nossa vida. Quando, por exemplo, desencarna um parente, nós conseguimos entender aquele momento que está passando, que aquele parente que nós amávamos, que nós amamos, que continua nos amando, e nós continua também a sua existência. Né? Ou então, quando nós recebemos alguma agressão, recebemos algum tanto verbal ou não verbal, quando recebemos alguma coisa não boa de alguém, nós sabemos, se nós respondemos com a mesma moeda, não é? Se nós não dermos a outra face, como Jesus disse, nós duplicaremos o problema. Ao passo que se você responder com bondade, se você responder com fraternidade, com justiça, mas com fraternidade, sem dúvida nenhuma o problema dividirá pela metade. A outra parte cabe ao outro, porque nós já fizemos a nossa parte. Então veja, a doutrina espírita é um importante mecanismo de autoconhecimento e de educação do comportamento. Educação do comportamento. Tudo depende de exercício, né? É uma construção diária. Não se dá saltos na natureza, né? Na natureza espiritual nossa não se pode dar saltos. Você não vai conseguir fazer isso logo de cara. Não vamos.
mas exercitando diariamente conseguiremos. Lá em São Paulo nós temos a chamada São Silvestre, né? No final de ano. Eu até falei isso numa casa ontem. Se eu, por exemplo, for a São Silvestre com esse corpinho que eu estou aqui, eu desencarnaria no primeiro quilômetro, né? Mas, se eu treinar todos os dias, eu poderia. É a mesma coisa do ponto de vista espiritual. Certa vez um amigo espiritual disse assim, a respeito do perdão: comece a perdoar as pequenas coisas. Um pequeno hábito infeliz, um pequeno comentário, uma pequena coisinha, uma fechadinha no trânsito. Porque quando vier a grande coisa que você precisa perdoar, todos nós temos uma grande coisa para perdoar, ou vamos ter ainda. Você já está treinado. Já estamos treinados. E nós sabemos que o perdão nos desescraviza de nós mesmos. O perdão nos faz seguir adiante. Não é? Porque às vezes a pessoa diz que é infeliz por causa do outro, basta ele perdoar e deixa de ser infeliz por causa do outro. Não é? Uma vez uma senhora foi procurar o Chico Xavier e falando a respeito do marido. Falou: olha, Chico, eu já perdoei meu marido mais de 490 vezes. Então 70 vezes 7, né? O danado não tem jeito mesmo, né? Aí ele falou assim: olha, o Emmanuel me disse que é cada ofensa. Era assim um pouco decepcionado, assim, está perdoando até hoje, né? Deve estar melhor um pouco. Às vezes o perdão é importante em nossa existência. Quando nós falamos de reformulação do pensamento, o perdão é um excelente mecanismo para nós mudarmos nosso pensamento. Porque às vezes a pessoa passa uma vida inteira no rancor, uma vida inteira com aquele sentimento perturbador, e não consegue aproveitar as coisas boas que a vida pode oferecer, como por exemplo esses momentos que nós estamos passando. Ele passa a não olhar mais coisas bonitas que existem em nossa existência, não é? O indivíduo, quando se espiritualiza, ele muda a sua vida. Ele muda a sua vida completamente. Ele muda a sua existência, muda o seu ponto de vista. Ele começa, por exemplo, a selecionar coisas que vê na televisão. Certo? Ele já começa a valorizar mais a vida, mesmo que a televisão seja uma fantasia, uma encenação, é uma coisa que projeta em nossa mente, né? Ele começa a selecionar mais. Porque existem filmes que são terríveis, né? A pessoa está sofrendo, gritando, e o outro batendo. Uma coisa que não acrescenta nada, não é verdade? Então ele começa a selecionar mais as músicas, as amizades mudam também as coisas que nós observamos. Ele começa a observar mais a natureza, começa a observar mais coisas que ele não observava antes. Quando o indivíduo se espiritualiza, mesmo em qualquer crença, não precisa ser só na doutrina espírita, mas a doutrina espírita ela consegue dar uma visão mais profunda, vamos dizer assim, da beleza da própria existência, da beleza da própria vida, não é? E quando nós conseguirmos adquirir a felicidade profunda, esse será o homem integral, que consegue viver a sua vida como encarnado, e a sua vida mental também é uma vida plena. É uma vida que ele vai conseguir, por exemplo, olhar os semelhantes realmente como irmão. Os semelhantes como irmãos. Vai valorizar a vida do outro como valoriza a sua própria existência. Essa é a proposta do Mestre. Porque as revelações, elas são para nos dar um salto de qualidade espiritual na humanidade, né? Nós temos que observar muito. A doutrina de Jesus é muito avançada, porque o homem já deu grandes saltos de inteligência, já conseguiu vasculhar o macrocosmo, o microcosmo, a intimidade das partículas, já encurtou as distâncias através da comunicação, mas ele tem ainda grande dificuldade em ir até o seu próximo, grande dificuldade em conviver com seus semelhantes. Então, a proposta espírita é exatamente essa: fazer com que nós nos autoconheçamos, para então mudar a nossa postura em relação à existência. E isso é perfeitamente possível. Nós vemos como é possível pelo seguinte: vamos imaginar nós agora temos um ponto de vista em relação à vida, nós temos um conceito diante da vida. Como era a nossa vida 10 anos atrás? Se nós tivéssemos a cabeça que temos hoje, nós faríamos muitas coisas diferentes, não é verdade? Isso é evolução. Isso aí é evolução. Quer dizer, a nossa melhor encarnação
Essa é a encarnação que nós temos aqui. Agora, aquela análise profunda que nós temos que fazer são aqueles sentimentos que ainda estão em nós, porque o psiquismo humano, ele enraiza coisas que demora muito tempo para tirar. Às vezes permanecemos com um único hábito, uma encarnação inteira. E para tirar aquele hábito é muito complicado. Se a pessoa não tiver aquele auto-incentivo, vamos dizer assim, ele não conseguirá. Então as mudanças são muito gradativas, os momentos de felicidade são conquistas neste mundo que nós estamos. Nós não conseguimos ainda encontrar a felicidade profunda neste planeta, nesse grau evolutivo, porque nós vivemos um mundo complicado ainda, não é? Um mundo muito primitivo, é um mundo que ainda, por exemplo, tem canibais, estão crucificando cristãos ainda. É um mundo que tem muitos lugares que são equiparados a mundos primitivos, muitos países, inclusive, e sendo que a vibração da Terra é uma vibração muito diversa. Nós estamos muito perto das faixas do umbral, aqui na crosta. Então a nossa vigilância tem que ser uma vigilância constante. Para se ter uma nova vida, é necessário ter um novo pensamento. Quando nós temos um novo pensamento, nós modificamos o nosso ser, porque nós somos o que nós pensamos. Né? Nós somos o que nós pensamos. E essa vibração diversa, nós conseguimos passar por ela utilizando-nos daquela fórmula que Jesus nos passou: orai e vigiai. Quando nós oramos, nós elevamos nosso padrão de pensamento, certo? Mas essa elevação do padrão de pensamento tem que ser sustentado por novas atitudes, por novos sentimentos. E quando nós nos vigiamos, nós combatemos as más inclinações que ainda estão em nosso coração e que eventualmente vêm à tona. Desta forma, você consegue caminhar pela Terra modificando-se cada vez mais. Porque as pessoas têm muita curiosidade do que foi na outra encarnação, né? A melhor encarnação nossa é essa encarnação. Certa vez um amigo espiritual nos disse assim, que se você quiser saber das suas vidas passadas, olhe no espelho, o espelho da consciência. Tudo aquilo que nós sabemos que temos que construir dentro de nós foi o que nós somos no passado. O personagem não importa, porque a realidade é outra, completamente outra, não é? Mesmo porque as pessoas fazem grandes fantasias a respeito da reencarnação, né? Tem muitos reis, muitos faraós encarnados, né? Não existe nem tanta pirâmide, tanto faraó, né? Que tem reencarnado. Então, nós sabemos que a melhor encarnação é essa aqui. Certa vez uma senhora foi perguntar ao Chico Xavier, curiosa, perguntou: Chico, me diga que eu fui na última encarnação. Aí o Chico olhou para ela assim, levantou a sobrancelha. Quando ele levantava a sobrancelha, pode ter certeza que vinha a coisa, né? Ele disse para ela assim: olha, melhor a senhora não saber. A coisa estava complicada, né? Então nós temos que viver na nossa vida e saber que hoje nós somos o resultado do nosso ontem, com algumas possibilidades da misericórdia dos planos superiores. Porque em nossa existência sempre existe a enxertia divina. Sempre existe um incentivo do plano espiritual para nós prosseguirmos. E uma coisa que o plano espiritual faz também é observar a nossa intenção. Mesmo que nós tenhamos dificuldade em realizar determinada coisa em nossa existência, ele observa a nossa intenção, firme intenção, uma intenção honesta, uma intenção forte mesmo, em progredir. Aí eles dão um incentivo. Eles colocam pessoas para nos auxiliar no caminho, eles nos inspiram em alguns pensamentos, porque nós sabemos que o nosso pensar cria em torno de nós uma certa psicosfera, não é? Se nós pensamos de forma equivocada, nos rendemos, por exemplo, aos sentimentos de rancor, aos sentimentos de ódio, nós criamos em torno de nós uma psicosfera compatível com o nosso pensamento. E aqueles espíritos que se aproximam são espíritos compatíveis também com esse pensamento equivocado. Ao passo que se nós recorrermos, lembra-se daquele capítulo, a eficácia da prece, né, que está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, se você cria uma psicosfera positiva, se você emana diariamente pensamentos de fraternidade, se você começa também não só
não devemos pensar só na fraternidade nos momentos bons, que temos esse hábito também. Só quando está tudo bem, nós fazemos aqueles pensamentos bons, né? Quando tem alguma vicissitude, nós não esquecemos. Então, Jesus nos recomendou para nós orarmos para os que nos perseguem, para aqueles que nos perseguem. Orar para aqueles que sejam nossos inimigos, né? Porque dessa forma nós estaremos preenchendo as trevas com a luz, né? Porque a luz não se propaga nas trevas. Aliás, as trevas não se propagam na luz, a luz se propaga nas trevas, né? Então, quando nós criamos pensamentos positivos, nós criamos em torno de nós também uma psicosfera positiva que permitirá a atuação dos amigos espirituais, dos benfeitores espirituais, que são as almas dos homens desvestidos da matéria, mas são homens de bem, são homens que querem progresso, são simpatias espirituais que nós temos, que poderão nos levar ao equilíbrio, poderão nos levar cada vez mais àquela construção de paz e de felicidade no nosso coração. A felicidade na Terra ainda é muito superficial, é muito efêmera, não é? Porque ela é superficial mesmo. Agora, a felicidade profunda é construída gradativamente. E se Deus quiser, nós vamos conseguir realmente, diariamente, fazer isso. Porque quando a pessoa já está com os eflúvios consoladores do Espiritismo no coração, quando ele consegue entender o cristianismo redivivo, a promessa do Cristo, o Consolador prometido por Jesus, olha que coisa importante, que joia preciosa que nós temos nas mãos. Ele consegue caminhar pela terra com a fé raciocinada, com a fé com obras principalmente. E a fé com obras é aquela fé construtora, é aquela fé que te faz realizar, que te faz ir ao encontro do infortúnio do próximo. Quando nós vamos ao encontro do infortúnio do próximo e voltamos para dentro dos nossos problemas, nós voltamos uma pessoa mais fortalecida. Por isso que os Espíritos nos recomendam a caridade. A caridade é um excelente instrumento de aperfeiçoamento do Espírito, porque quando nós vamos atender ao próximo, com alguma vicissitude muito maior do que a nossa, e voltamos para dentro de nós, estamos mais fortes, voltamos uma pessoa diferente. Porque o Espiritismo ele não é o solucionador dos nossos problemas, ele é o consolador. Nós é que temos que resolver nossos problemas, faz parte da nossa tarefa aqui na Terra, mas ele nos ensina como realmente nós entendermos essa questão que nós estamos passando. Porque, como dissemos, é a maior doutrina de autoconhecimento que existe. Eu gostaria de encerrar esta palestra com uma prece. E essa prece é uma prece que nos faz compreender de maneira muito clara como está ocorrendo a nossa existência, como nós devemos observar a nossa existência. Uma prece de José Silvério Horta, psicografada por Chico Xavier, uma prece muito bonita, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpre-se teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos um pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Obrigado, Noel, pela sua presença, sua palestra extremamente sucinta, objetiva e esclarecedora. Antes dos passes, o Maíldo vai fazer uma psicografia, então nós vamos pedir que todos, por gentileza, permaneçam em silêncio, para depois a gente poder fazer a leitura.
percorreremos muitas jornadas, muitas experiências nos serão dadas como forma de aperfeiçoamento, muitas reações teremos, a angústia, o medo, as aflições e muitos equívocos. No entanto, quando do aprimoramento do Espírito Eterno, poderemos, com a lapidação de que todos nós necessitamos, observarmos os caminhos da luz e do auxílio, nos conduzindo adiante com o amparo do alto. Todos nós poderemos, ante as dúvidas, auxiliarmos a obtenção das respostas com a modificação de nossas atitudes. Antes as aflições, modificando nossas condutas. Ante o companheirismo dificultoso, facilitarmos o convívio com o perdão e a tolerância. Todos os nossos momentos poderão ser modificados por uma nova conduta. Lembraremos de que Jesus está no leme de nossas vidas, como nos conduzindo para as estradas da luz, com o amor a nós legado. Natanael.